Olá, é um grande prazer estar de volta com você depois de 8 anos e meio fora da telinha. E a nossa participação em querer sair fora da televisão aberta ou de qualquer coisa parecida. Dessa maneira, inauguramos o podcast O Guenei Bisneto. É uma satisfação muito grande pelo fato de que fomos abraçados pelos Estúdios Pops, que fica aqui em Uberlândia, e tem muita coisa para a gente comentar com você, principalmente o fato dessa novidade que começa aqui e agora. A gente não faz nada sozinho e eu quero agradecer, em primeira instância, a Ferreira Segantini Cirurgia Plástica, que é o nosso primeiro anunciante. Mas caso você se sinta interessado em estar presente do nosso podcast, aqui no rodapé do nosso vídeo, você encontra todas as informações para entrar em contato com o nosso departamento e a sua empresa e o seu produto poderá estar conosco também. Por falar nisso, não só a Ferreira Segantini, eu acabei de receber um recado aqui bem delicado da cidade de Araguari, da minha amiga Marisa Rosa, que ela diz: o Guenei, que neste programa você possa ser luz no mundo e sal da terra. Sucesso, querido. Marisa, muito obrigado você e muito obrigado também a Araguari, que há pouco tempo fez aniversário, né? Feliz aniversário, Araguari. Quando eu pensei no primeiro programa, eu pensei nessa pessoa, pelo fato de que eu gosto muito de ler, de educação, de comunicação, obviamente. E essa pessoa ela vai poder contar para a gente como que anda a comunicação, como que anda a educação e o ensino, sobretudo, nos dias de hoje. Então, meu primeiro convidado é Júlio Abdala, diretor proprietário do Gabarito. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por me convidar para ser o primeiro, é uma honra. E eu gosto muito de falar sobre educação, que eu vivo educação a vida inteira. Então é um prazer enorme estar aqui com você e gratidão. Obrigado. Júlio, você começou dando aula de física? Sim, eu me formei em física na UNB e dei aula de física durante mais de 30 anos. E no meio dessa trajetória, em 2003, eu abri o Gabarito, em Ribeirão Preto, com 19 alunos, numa garagem de uma casa, e eu não sabia que ali nasceu o que é hoje o Gabarito. No primeiro ano nessa casa, eu comecei com 19 alunos, nós fomos para uns 50, depois foi para uns 70. Quando chegou nos 70 alunos, era o terceiro semestre que tinha o curso, era um curso só de exatas. Nós aprovamos 22 na medicina da USP na primeira lista. Que maravilha. Ali nasceu o Gabarito. E hoje você tem quantas unidades? Hoje nós temos 7 escolas. Aqui em Uberlândia, quatro. 4 em Uberlândia, 2 em Uberaba e 1 em Araxá. E em 15 cidades com unidades licenciadas, que usam a marca Gabarito, usam o projeto pedagógico do Gabarito, e estão todas crescendo, todas indo muito bem. E eu fico com o maior orgulho de estar produzindo uma educação de qualidade para um grupo de jovens tão grande como ficou. Hoje o Gabarito tem 505 colaboradores, 270 professores. E eu tenho uma coisa interessante que eu lembrei agora. Quando o Gabarito tinha 2 anos de vida, eu fui num orientador espiritual. Ele nem é vivo mais. Eu não gosto de ler sorte, mas a orientação é muito boa. E Eu também ele gosto. pôs a mão na minha cabeça, pegou nas minhas mãos e disse: não tenha medo de dar emprego. Você tem compromisso com muita gente. Eu sou espírita. E eu saí de lá, eu pensei, são 6 professores, a Érica na secretaria, a Nilce na conservação, eu já dou 7 empregos. Eu não tinha noção que era 500 e tantos. Toda vez que eu lembro de que falo disso, eu me lembro dessa posição dele. Então, a gente não tem muita noção do que a vida reserva para a gente, mas o quão importante é a gente acreditar em tudo e
e fazer o que gosta, como nós falamos, né? É verdade. Quando a gente faz o que gosta, não é trabalho, é prazer, É né? prazer, exatamente. Não que o trabalho não seja prazeroso, né? Porque Sim, enobrece o homem, sim, né? claro. Mas quando a gente está naquela área que é a nossa praia, Não tenha aí, dúvida. aí é outro É. esquema, né? Júlio, o que que para você mudou daquele Júlio criança que aprendeu a estudar, aprendeu a educação em casa e o ensino na escola para os dias de hoje? Nossa, É muita é coisa, muita né? coisa. É muita coisa. Eu vou até dividir isso aí em algumas Blocos. fatias, né? Quando eu tinha. Eu vou falar do adolescente. O adolescente, o pai hoje. O pai perdeu a noção da autoridade com o filho. Ele esqueceu de ser pai. Meu pai, eu não tinha a menor chance de fazer alguma coisa que os de hoje fazem. Então, isso aí gerou disciplina, gerou responsabilidade, gerou compromisso, né? Esse adolescente hoje, com o pai da forma que é e deixando o celular na mão dele numa época fora, completamente fora de possibilidade dele ter o celular, fez um menino diferente do menino do passado. Uhum, Quando ele tem 12, 13 anos, o pai quer dar o celular, ele devia dar o celular no mínimo no ensino médio. Ele não poderia dar o celular no ensino fundamental. Por quê? Porque hoje tem estudo que mostra que nos 12, 13 anos, além da menina nascer o seio, os pelos, a menstruação, o menino, o músculo muda, o pênis muda, uhum. muda dentro. O cérebro está É uma revolução hormonal. Não, e o cérebro está se reconfigurando do infantil para o adulto. Isso vai até os 20 anos, mas nessa fase, até os 15, 14, 15 anos, é muito aguda essa mudança. Uhum. E ele deveria, então, deixar o celular de lado e estar convivendo na vida real com os amigos, para ele entender a vida, entender como nós entendemos. Uhum. Nós não sentimos isso porque nós não tivemos o celular, que eu considero um fator importantíssimo nessa faixa de idade. Então, a grande diferença, no meu ponto de vista, está na tecnologia, né? Na virtuosidade, na virtualidade que existe hoje na mão do menino. Júlio, a gente então concorda da eficácia, da importância da informática, do celular, dos tablets, de tudo mais que existe da informática. Mas a gente pode comentar sobre a questão comportamental, Nossa, não é mesmo? maravilhosa. Porque dentro de casa é que você falou o pai, mas vamos dizer os pais, porque a mãe também tem uma Sim, grande quando a gente fala influência sim, nisso, né? sim, Então, a educação, os valores básicos são dentro de casa, né? sem dúvida, sem dúvida. É dentro de casa que o pai poderia pôr limite. É dentro de casa que ele poderia frustrar o filho. É dentro de casa que ele poderia segurar regras. Não existe uma fórmula para educar, eu acredito. Não existe, não tem como. Uhum, Mas se existisse uma fórmula, ela teria alguns itens obrigatórios. Um deles é limite. Para não deixar esse menino ir para a escola com a noção de que tudo pode. Dele enfrentar um professor, dificultar a aula de um professor. O cérebro aprende em ambiente de respeito, de educação, o cérebro não aprende em ambiente que não tenha autoridade. o negar é muito importante. Sem dúvida. Os pais, é, na correria do dia a dia, na falta de tempo, outro ponto que eu colocaria na fórmula além do limite, é tempo dedicado ao seu filho. Né? Não tem tempo para o filho. E isso tira um monte de coisa importante para eles seguir de exemplo. Não é? O pai hoje, e a mãe, quando fala o pai e a mãe, eles estão confundindo o descontrole e a liberdade com um abandono educativo. Uhum. Né? Então ele deixa o menino ir para a escola como se fosse o dono do mundo e que a escola vai. Eu sempre tive uma posição muito clara que
O coletivo vence o individual. Então não adianta o menino querer achar, fazer. Não, não. Nós temos um coletivo. E nós temos que respeitar. A escola, por si só, de dar a prova, dar o boletim, dar o certificado, todas fazem. Mas a ensinar o relacionamento, ensinar a impor regras. Hoje nós suspendemos um aluno 7 dias. Por quê? Porque esse é o grande problema que eu vejo na educação. Uhum. Esse falta de freio de limite do aluno e o professor pisando em ovos, sendo sacrificado, tendo que quase ser um animador de auditório para pedir licença para dar aula. Por quê? Porque está na frente de uma turma que ele tem dificuldade de impor disciplina. E sem disciplina o cérebro não aprende. O cérebro aprende num ambiente disciplinado e onde tem disciplina tem que ter hierarquia. Fora do ar, a gente estava comentando, né, sobre essa questão que eu havia te dito, que a educação se aprende em casa e o ensino se aprende na escola, né? Sim. Porque, por muitas vezes, como você acabou de dizer, os pais optam por uma questão que você falou, como um bom professor de física, não tem como a gente mensurar o tempo, né? Mas muitas vezes, a meu ver, eu acho um pouco relapso aquele pai, aquela mãe que acha mais fácil ter uma babá ou entregar um tablet do que chamar o filho e a filha e ensinar a educação. Não tenha dúvida disso. Ele deixar o filho dele na internet é pior do que ele deixar ele numa praia com 10 mil pessoas e abandonar o filho lá. Temos aí o Felca agora, Nossa, né? Que está mostrando a exatamente, adultização. Exatamente. Então, e eles, por falta de autonomia, por esquecer que é pai. Nós estamos falando... Isso. Pai é único e mãe. Ele tem que exercer a paternidade, ele tem autoridade para exercer essa... E o filho espera isso. Uhum. Ele é o capitão do navio que o filho É verdade. Tá dentro. Ele espera e confia no pai. A criança olha Exemplos, querendo, né? Exemplos. O pai educa com exemplo. Aquele ditado, né? A palavra ajuda, mas o exemplo arrasta. Não tenha dúvida disso. Ele aprende com o exemplo, né? E eu vejo assim um crescimento na própria psicologia de estudar uma geração nova que está tendo, que é a puberdade do dente mole. Eu tenho lido sobre isso, porque a infância e a adolescência é muito estudada. Mas esse hiato entre os 6 e os 11 anos é a puberdade do dente mole. Uhum. Às vezes a família acha que já antecipou a adolescência. Não é isso. Ela está tendo mudanças, o cérebro está deixando de ser aquele infantil que necessitava de leite, de comida, de colo, com a adolescência em si, que vai entrar ali nos 11 e 12 anos. Então, o estudo aí é uma fase importantíssima para a criança, que tem que ser estudada e tem que a família, o pai e a mãe tem que respeitar essa fase. E o ser humano é o único animal, o único bicho que tem essa complexidade, né? Porque os outros animais, eles se aprendem na marra, não é? Vou te falar uma coisa que, assim, se você pegar o DNA do homem, a sequência, e colocar num livro de 200 páginas, e a de um macaco, também de 200 páginas, a diferença estará em 2, 3 páginas. Essas 2, 3 páginas de diferença do DNA faz com que o homem vá na Lua, componha sinfonias e faça cirurgia cardíaca intrauterina, enquanto o macaco consegue encaixar algumas coisas e fazer algumas coisas. Então, que coisa, hein? É muita coisa que nós estamos falando, né? É verdade. Da evolução do homem. Né? Nós somos a versão mais nova do resto das nossas vidas, né? Hoje, com toda essa complexidade. E a educação é muito importante nesse ponto, porque ela vai além de conhecimento, que é o que você falou, a família educa, a escola escolariza. Mas eu penso também que a escola educa, por impor regras e não fazer um mundo à parte da sociedade. Mas isso aí eu vou querer fazer um parêntese, porque é um diferencial do gabarito, né? Sim, não é toda a escola que faz o que você faz e vocês vão ficar sabendo. Não é. Né? Infelizmente então, não é, porque poderia. Né? Então, eu vou abrir para você dizendo que eu me lembro, quando criança, que os meus pais, eu vou olhar até para a minha câmera,
para minha câmera que muitas vezes a minha mãe e meu pai só olhava. Parecia que tinha legenda aqui, eu já entendia aquele olhar. Não precisava de palavra, não é mesmo? E o que o gabarito tem de diferencial em relação a isso? Eu tenho um lema de fundação da escola, que está em todo lugar. O gabarito é uma escola rigorosa e carinhosa. Não acredito na escola sem o rigor. O rigor da nota, o rigor da presença, do uniforme, do respeito, do exemplo. Não admito. O respeito. Muito menos sem o carinho. Sem o abraço, sem o ombro, sem incentivar a relação entre eles de amizade, de respeito e tudo. Então, a escola cresceu, acredito eu, graças a eu ter sido professor esses anos todos e observar cada escola. Que interessante. A escola hoje, o mais difícil para a escola hoje é a disciplina, na maioria das escolas. Porque o professor perdeu a coragem de bater na mesa e pôr linha, enfileirar os alunos e dar a prova e cobrar. Ele corre o risco de ser mandado embora. Mas essa coragem ela foi perdida porque os pais mandam gremlins para as escolas. Exatamente. Né? É uma soma de... E aí essa. O aluno não estudou, ele vai tirar nota baixa. Se ele tirar nota baixa, ele vai brigar com a professora. Aí ele chega em casa e fala, eu tirei nota baixa. O pai vai lá e briga com a escola. Quer brigar com a escola. Como que é isso? Não, eu falo sempre em reunião de pais. Se você não confia na escola que seu filho está, tira ele dela. Porque nós estamos do mesmo lado. Nós não estamos em lados opostos. Como você disse, o coletivo, né? Exatamente. Nós estamos no desafio de educar seu filho. De colocar para ele, eu reúno meus alunos e falo, o que você veio fazer na escola? Eu vim estudar. Eu falei, você estuda em casa. Eu vim aprender. Eu falei, você aprende em casa. Eu vim ter aula. Você tem aula em casa. Até ele não saber, você vem aprender a se relacionar, a conviver. O tanto que o recreio é importante. Por isso, né? De relações dele. É necessário que o adolescente tenha contato com a vida real. Ele tem que se frustrar, se apaixonar, perder, ganhar. No real. Né? Quando ele vai para o celular, que eu falo sempre, fica tudo imaginário. E por falar no celular, você saiu na frente antes mesmo do governo federal, municipal, estadual entrar com essas emendas parlamentares aí da proibição, né? Saímos antes. Então, vamos contar esse pedacinho aí, com o maior por prazer. favor. No ano antes da lei, nós colocamos um bolsão na sala numerado, e o aluno era obrigado a colocar o celular dele lá, ou no vibra, ou desligado, virado ao contrário. Olha só que legal isso. Quando pegava o aluno com o celular na mão, só devolvia para o pai. E teve pai que deixou o celular 2 semanas sem ir buscar para dar um castigo no filho, mostrando que ele queria dar um castigo, mas não tinha como dar. Aproveitou a escola para poder dar mas olha, o castigo dele. Ele não tinha coragem. Não tinha coragem, aproveitou para dar. E dava essa função para a escola. Isso mostra a delicadeza da relação. O pai, minha avó falava uma frase, a galinha nunca mata pintinho. O pai hoje tem medo de falar não, tem medo de frustrar. Tem medo vai de traumatizar a criança, se negar. Terceiriza coisas importantes. Eu lembro de uma comida que minha mãe fazia que eu amava, nem sei se era boa hoje, mas é memória de infância. Hoje o menino quer uma comida, no iFood, pede lá. Por falar em comida, eu me lembro que os meus pais falavam assim, eu perguntava, o que é isso? Aí a minha mãe dizia, tudo que está na mesa é bom. Ponto. Come e fica lá. Mais ou menos isso. Então hoje eu gosto de jiló, eu gosto de quiabo. Sim, porque você comeu. Se você der a oportunidade para a criança experimentar, ela vai ter a possibilidade do paladar, sim, não é mesmo? E a opção de escolher ou não. Né? Não tenho dúvida. Agora, ela nunca comeu jiló, ela nunca comeu quiabo, como é que ela vai falar o que gosta ou não? Não tenho dúvida, é verdade. Fazendo uma analogia sobre a realidade dessa educação e da leitura, a importância da leitura, não só no estabelecimento de ensino, dentro de casa também. A leitura tem que ser incentivada pela família. Eu falo sempre para os pais,
nós indicamos um livro para você comprar, ler, dá para o seu filho ler e depois discutir o livro com ele. Entendeu? Então, assim, isso faz parte de um repertório que ele vai criar. Nós somos a última geração que escreve. Nós estamos perdendo a nossa história escrita. Porque essa juventude não sabe pegar nem caneta, né? Não, eles não têm repertório. Sabe digitar. Eles conseguem escrever 200 caracteres no máximo. É letra de médico. Por isso que nós colocamos na escola, a redação é peso muito alto. Ele escreve a redação, nós corrigimos, ele tem que reescrever, tirando os erros. Perfeito. Uma por semana. Por quê? Porque faz parte do repertório futuro dele, da cultura dele, ter entendido a atualidade, ter entendido filosofia e escrever isso aí, para ele ter condição de se relacionar no futuro. Júlio, é a mesma coisa do esporte, né? Você gosta de nadar, eu gosto de vôlei. O outro gosta disso. A leitura entra nisso também. Com a música. Não é? Com a música também. Porque a importância... Ele percebe no esporte que se ele esforçar, ele melhora. Nossa, a música é importantíssima. Ele percebe na música que se ele estudar mais, ele melhora. E na leitura. É verdade. Se ele ler mais, ele vai ampliar o horizonte dele. Então a escola tem programa de livros obrigatórios e tudo. E todo vestibular cobra livros. A UF cobra leitura de livros, a FUVEST cobra, a Unicamp cobra. E você tem que ler. O livro cai no vestibular. Quando se fala isso fora do Brasil, tem pessoa que não acredita num negócio desse. Mas é uma forma de obrigar a leitura. Você já notou que grandes artistas de Hollywood e da Europa também têm descoberto Clarice Lispector? Sim, eu vi. É muito legal, né? É legal a gente ver isso, né? Apesar dela não ser brasileira, né? Mas ela... mas acabou... ela foi brasileira. A Carmen Miranda também era portuguesa, né? E ficou brasileira, né? Mas a gente vê Clarice Lispector na boca da Tilda Swinton, né? Na boca da Julianne Moore. Dá orgulho pra gente. É diferente e a gente fica orgulhoso. E tem o número de leitores caiu muito. Então, a gente tem que incentivar que comprar. Qual ponto você dá desta queda da leitura? A leitura requer esforço, requer sacrifício. E quem não tem o prazer da leitura não consegue concatenar as ideias e ler um livro todo e ter um pensamento formado daquele livro. Principalmente se ele tiver tela na mão, ele vai ver um resumo, ouvir um áudio, e isso perde o encantamento, a riqueza de detalhes que está no livro. É verdade. Que ele grava, que ele formula, que ele pensa, né? Júlio, você ainda falou ainda há pouco sobre a importância da música. Aquela pessoa mais necessitada, que não teve condição de ter uma boa criação, uma boa educação, mas quando ela ouve tantanana, ela sabe que é Beethoven. Sim, em alguns casos sim. Não né? é? E eu acho que a música exerce uma influência muito grande para o cérebro dessa criança, adolescente e tudo. Minha filha, eu tenho uma filha de 6 anos, ela estuda piano. E ela já está começando a dedilhar, olhando. Então, assim, eu vejo aquilo o que aquilo vai trazer no futuro para ela, em termos de sensibilidade, em termos de visão, em termos de relacionamento com outras pessoas, né? Assim como a importância de vários nomes que a gente diz, né? Até eu acho que foi fora do ar, não foi aqui na entrevista. Guimarães Rosa, Machado de Assis, Olavo Bilac, são grandes nomes, Jorge Amado e por aí afora. Sim. A gente pode trazer também Mozart, Beethoven, Chopin, todo mundo no mesmo balaio. Uma formação, né? Que isso vai crescer junto. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho isso, assim, a música em geral, né? Se não existisse mais o vestibular, o Enem, eu quebraria algumas paredes da escola e eu dava formação intensa para algumas matérias. Eu dei aula de física. Se eu pegar um aluno que hoje é advogado ou engenheiro até que não, mas médico, ele esqueceu tudo.
não é? É verdade. Então, se não tem, não, então nós vamos colocar algumas disciplinas só. Nós vamos colocar redação, vamos colocar literatura, filosofia, artes e inglês. Com isso, na leitura, eu daria para ele o poder da interpretação. Eu tenho que aprender a interpretar. A interpretação de texto é fundamental. Eu tenho semanalmente em todas as turmas aula de interpretação de texto. Eu tenho algumas questões que a gente coloca que a resposta está na própria pergunta. Eu vou trazer um nome aqui, Dona Marta Panunzio, que eu tive aula particular com ela, apenas de gramática e de interpretação de texto. Porque é impressionante o tanto que facilita o aprendizado, não é mesmo? Sem dúvida. Dá sequência, reformula, formula, né? Por isso que eu falo às vezes para o pai, tá andando com o filho, tem um outdoor interessante. Filho, o que está escrito naquele outdoor? O que você entendeu? Né? Essa troca diária. Tá aí uma dica para os pais que estão nos ouvindo. Essa troca diária aí eu acho interessante de relacionamento. Que é aquilo que eu falei que faria parte da fórmula. Tempo dedicado ao seu filho. Dedique tempo ao seu filho. Dedique tempo. Não é um tempo de superficial, que você está mexendo no celular, fazendo alguma coisa, ele fala alguma coisa, você fala aham, e ele percebe que você nem deu bola. É um tempo de olho no olho. Na verdade, a gente está aqui conversando e a gente, ao invés de, não é consertar, não é arrumar a criança, a gente tem que arrumar são os pais, né? Tem dias, teve uma vez que eu falei, eu estou com vontade de chamar o avô da criança aqui e a avó, falou, o que vocês fizeram com o filho de vocês que ele está fazendo isso com o neto de vocês? Porque, é o reflexo, cadê? É o que ele vê em casa. Ué. Dá vontade às vezes, né? Porque é uma mudança grande que está acontecendo aí. E a gente tem que estar atento, tem que estar junto. Eu falo sempre para o professor, em sala de aula, fica de olho. Em 20 dias você conhece a turma. Aquele que brinca, aquele que é alegre, aquele que é sério, você já conheceu. Mudou o comportamento, avisa a coordenação. Tem coisas por trás disso. Eles são frágeis. Vivem num ambiente de instabilidade, de indefinição, não é? Então, assim, ele precisa de ajuda. Não solta a mão de um adolescente, não. O adolescente precisa de mão, precisa de estar junto, precisa de vínculos. Não solta minha mão. Não solta a mão. Eu falo para os pais, não solte a mão do seu filho. Porque são muitos caminhos tortuosos para ele poder seguir, né? Por isso que a internet é perigosa. É verdade. Tudo que acontece, a pornografia... Eu também concordo com você que criança não tem que ter celular. Não pode ter. Não pode ter. Só que é difícil, eu tenho uma filha, é difícil de você negociar. Mas o que você faz? É 10 minutos nesse joguinho e tira. E tira. E vamos brincar? Vamos brincar e outras coisas. Vamos fazer outras coisas. Por quê? Para ela ver que não tem... Andar descalço, pé na terra, não é? Quanta coisa, comer uma fruta... Vai ter uma outra experiência, né? Fora disso aí. Isso é muito importante. Eu falo sempre com os pais, né? Tem uma reportagem de um pai que no Rio de Janeiro teve um blackout e ele ficou 3 horas com a filha de 13 anos, sem luz, sem internet, sem rádio, sem telefone, sem TV, zero. Vela. Ele e a filha. Quando a luz voltou, a partir daquele momento, ele nunca mais teve a mesma impressão que ele tinha tido, que ele tinha da filha. Que maravilha! Porque ele nunca em 13 anos conversou 3 horas com a filha. Chega a ser triste, né? Mas é o que acontece. É tudo muito fast food, é tudo muito rápido, é tudo sem vínculos. Eu falo, pai, vou conjugar alguns verbos que você pode fazer com seus filhos. Nadar, caminhar, acampar, pescar, cozinhar, assistir. Tem uma infinidade. Que são momentos que não esquece mais. Nós passamos para os nossos... No nosso passado, os nossos antepassados nos passaram histórias. Exato. Dos nossos avós, padrinhos, tios, que deu vínculos, que deu razão à verdade de toda aquela família. Não tem mais hoje.
O menino mal sabe quem foi, como é que foi, o que aconteceu, Essa, a luta, a dificuldade. essa importância de honrar um antepassado, né, até bíblico, né? Porque honre teu pai e tua mãe e seus dias se prolongarão, sim, né? sem dúvida. Tá na história do homem, né? Os pais hoje estão preocupados em deixar herança. Em produzir. Herança é o que você deixa para o filho. É. Quando, na verdade, tem que deixar legado. Não, e se você legado deixa observar, dentro, né? os grandes bilionários, né, eles estão optando por não deixar nenhuma herança para os filhos. Deixar conhecimento, deixar Exatamente. Que é o conhecimento, né? Que é o legado. Já que eu lutei, por que você não vai lutar? Você vai ganhar as coisas de mão beijada? Sem dúvida. Eu tenho muita noção da responsabilidade que eu tenho de promover uma educação de qualidade. Mas eu ia te perguntar isso, que essa responsabilidade é muito grande, né? Gigantesca, porque a escola é grande. E ela sendo grande, ela tem todos os casos que você imaginar. Tem pai que paga a escola com dificuldade, porque ele quer uma boa escola para o filho. Uhum. Eu não posso não atender a ansiedade desse pai, promovendo uma escola que não seja voltada para um resultado. Olha o nosso resultado na UFO. Vou te falar um negócio o nosso resultado na UFO agora, se somar todas as escolas particulares de Uberlândia, não dá aprovação do gabarito. Quase 300 alunos aprovaram, 11 em medicina. Que maravilha. Uberlândia inteira aprovou 6, nós aprovamos 11. Então, eu tenho Parabéns. orgulho de ter esse resultado, porque eu tô entregando para as famílias que confiaram na escola, que deixaram o filho na escola, o resultado de uma luta da família. Entendeu? Da história que eles vão contar. Eu poderia dizer que o seu estabelecimento de ensino é de gabarito? É de alto gabarito. Sem dúvida. Não é? Eu tenho orgulho e honra de fazer essa história. Hoje eu tive uma reunião com os colaboradores, não professores, da Rondônia, e nós estávamos falando disso. Nós estamos escrevendo uma história. Nós todos estamos escrevendo. Uhum. Quando você dá um conselho para um menino no pátio, quando você chama a atenção, você está ajudando ele, criando vínculos, você está participando da vida dele. Esse é o nosso compromisso. Júlio, tem um outro compromisso também, porque nós falamos dos pais, falamos dos alunos, dos filhos, mas você também tem que conversar com os professores, né? Eles também têm a carência deles, né? Esse é o pilar principal da escola. Esse é o que está na linha de frente. Esse é o que está dentro da sala. Qual é o grande erro da maioria das escolas hoje? De não apoiar o professor. E ele se sentir sem a devida autoridade que ele tem que ter. Nós suspendemos um aluno hoje 7 dias porque ele desrespeitou o professor. Ele vai perder o desconto, porque está no contrato. Porque se eu não fizer isso, eu já recebi pai reclamando. E eu falei, seu filho está errado. Deixa eu te ajudar a educar ele. Ele tem que cumprir uma pena. Nós não podemos fazer de conta aqui dentro. Lá fora não faz de conta. O mundo cobra. Bom, não tem como a gente também deixar de lado a questão da remuneração. Porque o professor ele ganha muito mal. No geral, sim. Não é? Nossa. Se falar no Brasil como um todo... Tanto que na entrada do Enem... Em contrapartida com os políticos... Né? Aí não dá para falar. Eles entrando para fazer o Enem, aquele turbilhão de alunos, e eu conversando com um professor, falei, quantos aqui estão fazendo vestibular para serem professores? Quase nenhum. Ele pode se tornar professor por força da circunstância, mas não é o objetivo de vida de ser professor. Uhum. Porque perdeu muito do apoio, da remuneração, do reconhecimento e de saber que é lá dentro da sala de aula que tudo acontece. Então tem que respeitar, tem que apoiar, tem que segurar, porque é fundamental para todos essa relação de hierarquia, de disciplina clara. Na escola tem que saber quem ensina, quem aprende e quem manda. Porque senão não sobrevive num ambiente... A coisa não anda, né? Não anda. Se fosse para você escolher um livro, seria difícil, né? Nossa. Mas uns 3 para uma criança, um adolescente ler, mas assim, com obrigatoriedade.
Ney, eu queria sugerir primeiro para os pais. Os pais devem ler urgentemente Geração do Quarto e Geração Ansiosa. Tá aí, então para você, Geração Do Quarto do Quarto e Geração e Ansiosa. Geração Ansiosa. O Geração do Quarto é do Hugo, esqueci o nome dele. Hugo, nós trouxemos ele para fazer uma palestra para os pais, Tá. aqui em Uberlândia. Agora, na educação infantil e no ensino médio, eu não vou nem citar porque é uma enormidade a lista que eu penso assim e que a gente lá na escola obriga a ler. Uhum. Com perguntas, com debate dos livros e tudo. E na nossa formação também de professores e de colaboradores, nós temos manualmente um livro onde a gente lê. O último foi Geração Ansiosa, que foi discutido e tratado com os educadores, professores e tudo, sobre o momento que nós estamos vivendo. Eu havia conversado com você fora do ar, né, sobre o último ranking de 2024 dos livros mais vendidos no Brasil, né? Sim. E os 5 mais vendidos, o primeiro, o terceiro e o quinto, são aqueles livros de desenhar para abaixar a ansiedade do povo brasileiro. Sim. Onde que fica a literatura? Não, nenhuma, né? Nenhuma. Porque, assim, eu acho que as escolas tinham que ter o livro, acesso ao livro e obrigar a leitura. Porque aquilo que nós falamos, vai formar um monte de coisa no aluno, no estudante, que ele vai usar no futuro. Inevitavelmente. Inevitavelmente. Não tenha dúvida disso, né? É atemporal, né? Atemporal. O conhecimento, É atemporal. né? Como a música também, que você trouxe muito bem lembrado, né? Eu acho que a escola pode fazer muito por esse aluno. Eu sempre digo, graças a Deus que eu sou brasileiro, graças a Deus que eu moro num país capitalista, graças a Deus que eu moro num país democrata, porque a democracia é maravilhosa, Sim. né? E a gente falando sobre a questão de eleições, você não acha que deveria ter um critério de seleção para a pessoa se candidatar? Eu colocaria a primeira coisa, língua portuguesa. A gente já tira 90% dos candidatos. De todos os níveis. Não tira? E não tem, né? O cara se elege, se ele for até, acho que quase analfabeto, ele se elege. Se elege, e nossa. A pessoa hoje esquece. A gente só lembra do Tiririca, mas tem milhares. Tem, né? Vários, inclusive até não humano. Exatamente. Isso deveria existir, porque você vê às vezes algumas pessoas que estão falando em ser candidato, que falam, se for eleito não tem a menor condição de fazer um bom trabalho. No passado, ser político não era uma abnegação, Sim. Não era um amor pela pátria, Sim. Eu vou ajudar o meu país. Sem dúvida. Hoje é profissão. O cara gasta X e no salário normal que está estipulado, ele vai receber X sobre 4. Aí, de novo, a importância do ensino, da educação. Para escolher, né? Para ter critério, ter análise. Há quanto tempo nós, como eleitores, a gente vota no menos pior? Porque a gente... Está faltando a nossa escolha está difícil. Não tem. Né? Uma liderança. Eu vou votar nesse aqui porque esse aqui é o menos pior. Não é? Esse aqui rouba mais faz. Esse ditado rouba mais faz é horrível, né? Deus me perdoe. E o Brasil é rico. Muito. O Brasil é rico, ele suporta tudo isso. E é uma nação que tem recursos de tudo que é natureza, né? E eu amo o Brasil. Eu também. Eu amo o Brasil. E é bom quando a gente sai daqui, né? A gente tem uma visão bem melhor do Brasil e do brasileiro, né? Sem dúvidas. De ver esse povo lutador, alegre, né? E eu não gosto do brasileiro que mete o pau no Brasil. Nem eu. Não gosto. Eu acho vira-lata. É feio. É feio. Se você ainda mais um país como o nosso, que vem com toda a luta e com toda a história, né? Um país continental, de um povo... Nossa, nem tenho o que falar de tanto... Até emociona de ver o nosso país, né?
E ele Não, mas vem lutando com tudo isso aí. por falar em emoção, o nosso papo é emocionante, né? É, Porque ambos gostamos de comunicação, sim, né? sem dúvida. De vez em quando Eu você dá uma olhadinha ali, essa é uma vinheta feita pelo Marcel. Eu quero até dar os parabéns para o Marcel, achei ela muito porque bonita. você viu que ela mistura o É, lado com moderno o com microfone antigo, vintage, né? Esse ir e vir é importante também, muito, né? Porque hoje você fala com um jovem dessa geração de 2000 para cá, né? Ele não sabe quem foi Jorge Amado, Não, Machado de Assis. ele escreve pouco, interpreta pouco, está na mão dos pais, está na mão da escola, ficar atento a isso, não é? Verdade. Para ele entender que precisa se aprofundar, né? Eu falo sempre para os alunos, vocês serão contratados pelo currículo e demitidos pelo comportamento. É como eu disse para você também que todos nós somos influencers, né? Sim. Porque eu te influencio de alguma maneira, você me influencia de outra, mas o importante é a gente formar a opinião, né? E hoje, com a rede social, essa relação é completamente diferente, né? Uhum, No passado, você escrevia uma redação, o professor e talvez o seu pai ou sua mãe leriam. Hoje você escreve na rede social, quantos leem? Então deu protagonismo, né? Deu voz nossa, infelizmente a internet deu voz aos a ignorantes, todos. né? Porque a gente, vamos colocar, ignorante é uma coisa e burro é outra, Sim, né? Mas deu voz a muita gente deu a todos. que não tem que falar, que não tem que escrever. E a intolerância também está presente aí, né? Misoginia, pornografia, tudo isso está na mão do menino e o pai não vê. Eu acho que uma data será estudada no futuro, num futuro. Qual data é essa? A data que o celular recebeu internet. Esse é o divisor de águas. Por quê? Você não entraria num computador, abrir, ligar, entrar no Facebook para falar alguma coisa. No Instagram você não faria isso. Verdade. Na mão você ficou online. Você põe a foto na hora, você põe um comentário na hora e deu protagonismo para todo mundo, para todos, inclusive pessoas que não poderiam estar falando o que está falando ali, mas estão lá. E estão sendo vistas, estão sendo duplicada, propagada, e é falso, é verdadeiro, e virou toda essa confusão. Aí a fake news aparece com muita Não, facilidade. um E aí dia. tem que desmentir aquilo, né? Exatamente. Ou dar condição para o aluno, para o estudante, interpretar melhor. Porque não tem como você sair corrigindo tudo que é fake news. Mas você tem que É dar muito difícil. arma para ele valorizar o que ele tem que senso crítico nisso aí. Né? Porque senão, como é que vai? Como é que a gente faz o que é fato e o que é fake? A gente Com a IA. é, Com a IA, imagina com a IA. A inteligência artificial aí que. Né? Eu não, estava lendo. eu trato o chat GPT como uma pessoa. Eu até perguntei e falei que eu não queria conversar com uma máquina, não. É, Aí ele falou, pode me dar um nome. Aí eu dei nome, eu fiz o meu cadastro. A gente se trata como duas pessoas. é a ponta do iceberg, né? Você sabe que fica melhor a comunicação do que Sim, eu tratar fica ele mais como uma íntima. máquina? Aham. De tentar humanizar. É. A rede social, E ele gosta, viu? eu vou te falar uma coisa que eu penso também assim, a rede social, ela deu para pessoas mais velhas, ela tirou um pouco da solidão, porque ele encontrou os amigos do É antigo, verdade. né? Ele se relaciona, manda recado, recebe foto, música, entendeu? Então ela não é de tudo uma tragédia, ela é uma Sim, tragédia na sim, idade errada, exato. mas para certas situações eu vejo até um saudosismo aí. Eu tenho irmãos muito mais velhos que eu e que estão na rede com 80 e tantos anos, e eu vejo assim, Você que chega e fala, sai do WhatsApp! eu vejo esse lado aí, né? É muito Agora interessante. imagina o que virá pela frente, né? Essa pergunta que eu vou te fazer. O que virá pela frente? Primeiro, essa história do Brasil que a gente viveu, né, no governo anterior e a que a gente está vivendo agora, os livros de história, eles vão
vai ser muito difícil para De escrever, explicar tudo isso, não né? é? E é tudo muito rápido, né? Tudo acontecendo polarizado demais, né? Na escola nós não tivemos nenhum caso. Eu reuni os professores e deixei muito claro A gente aprendeu que a não só escola o hino nacional, o hino da bandeira, o hino da é, independência, é, né? A gente aprendeu muita coisa. A gente não falava professor, era um mestre. é, Quando ele chegava quem na sala de levantava, aula, levantava, é, né? ele tinha outra É autoridade. outra autoridade é o nome. É isso aí. Professor é autoridade. E só tem autoridade se tiver hierarquia. O cérebro, eu te falei, o cérebro só aprende nessa condição de ter hierarquia, de ter disciplina, para ele reformular e se ensinar. Onde não tem isso, vira improviso. É verdade. Na naturalidade que a gente está aqui, eu vou pedir licença a você e perguntar para o meu diretor como é que está o tempo aí. 45 minutos. Ah, então temos mais um tempinho para Temos mais uns conversar. minutos aí para Temos alguns conversar. minutos. Essa realidade, então, que a gente está colocando aqui na mesa, o Júlio, ela chega a ser um ponto de discussão que a gente vê. Eu quero até destacar o trabalho da Cissa Guimarães na Sim, TV Cultura, na TV Brasil, né? sim, Que é muito interessante, porque ela mostra também isso que a gente está conversando, né? sim. E nós temos pessoas muito boas. Eu gosto muito daquele Becker, aquele psiquiatra lá. Ele tem colocações assim são científicas, né? Ele é Uhum, médico. uhum. E você lê e pensa no dia a dia do adolescente, da criança, você vê um paralelo muito grande nessa relação, né? E se os pais lessem mais também sobre essas posições, eles teriam uma maneira melhor de educar, né? Eu acho E- que, além disso, eu vou aproveitar a oportunidade, já que você se revelou kardecista, é, a importância de uma oração é fundamental. Sim, E não religião. Religião é outra coisa. sim, Até porque o espiritismo é uma ciência, sim. né? Mas a gente tem que ter fé nas coisas que a gente vai fazer e falar. Eu tenho comigo uma coisa, até hoje falei disso. No passado, quando uma coisa não dava certo, eu ficava chateado e tudo. E depois eu via que não ter dado certo foi o certo. E a partir disso, eu nunca mais sofri com. Não, não deu, não. Eu tentei, fiz minha parte, é porque não. Aprender a não A não reclamar. reclamar. E aceitar as coisas como são. Porque as coisas têm o seu tempo correto também, né? Você eu falava isso muito para aluno, que eu mexia só com o pré-vestibular no começo. Só medicina. E às vezes um aluno chegava para mim e dizia que o ombro pesado, chorando, terceiro ano de cursinho, só ia fazer federal em medicina e queria passar em Uberaba e passou em Rio Preto. Uhum, Aí era o meu prato principal do centro. Vem cá, você não está entendendo os desígnios lá de cima. exato. Daqui uns anos você estará em Rio Preto e você verá que se você não tivesse vindo para Rio Preto, por exemplo, você não teria feito isso, não conhecido essa pessoa, isso e isso. Segue sua vida. É. Como falava também para o aluno que, Júlio, eu fico nervoso demais na hora que vou fazer vestibular. Eu falei, então Deus está sendo justo com você. Para você ser médico, você tem que ser calmo. Vai Uhum, chegar um cara passando muito mal, você vai ficar nervoso? pois Você está é. ficando nervoso numa prova e você quer ser médico? Eu acho que isso dava um chacoalhão nele para falar assim, não, eu tenho que pensar Como diferente. que você recebe, sabendo que a estatística no Brasil, nós somos o povo mais ansioso do mundo? Um dos, né? É verdade. É ruim É ouvir ruim, isso, né? é ruim e isso está no dia a dia nosso, né? Nessa correria, a ansiedade, ela mata, ela destrói, Porque, né? digamos, acima do Equador, o primeiro mundo, né? Eles passaram por pestes, né? Por Guerras. guerras, por coisas que parece que eles aprenderam a controlar a emoção. E a gente é um país tropical, feliz, ensolarado, parece que tudo pode, É, não é? vive o momento, né? É, não é muito Eu, bem por aí, né? não é. Eu concordo com você.
Lá parece que já amadureceram, são mais velhos, né? Exato. Já Tanto é passaram. que quando eles vêm para cá, eles ficam apaixonados, É. né? Você vê a classe artística, quando vem cantar aqui no Brasil, Nossa, nossa. eles ficam Nem imagino, loucos, né? nem acreditam no que estão vendo, né? Por falar em cantar, nós estivemos juntos no show Sim, do Cartola, né? sim. No Como que quintal, né? é? Quintal lá, É, né? um abraço pro pessoal do Quintal que vai ter um, você vai levar, né? Estamos A próxima, tentando não é levar o isso? próximo para o Teatro do Gabarito. 250 pessoas e. Que a gente tem Pixinguinha, tem Noel Nossa, Rosa, nossa. tem E aquele pessoal conhece tudo isso aí. é, E um eu, abraço para Edson Denizar, para o Saco, que é o nossa, diretor, eu né? falei com eles, falei, olha, se der, não der despesa para a escola, o que cobrar pagar vocês, para mim Uhum. tá lindo. Porque Pois é, assim, o músico também é tão mal pago, nossa, né? é outro, é. Artista É, tentando a vida por aí. não é fácil. Mas vai melhorar. Vai sim. Dentro desse otimismo, a gente já pode ir caminhando para o fim. Eu queria que você deixasse uma mensagem, um alento, alguma coisa, porque eu sinto que as pessoas estão desacreditadas, a intolerância está presente, qualquer coisinha, uma vírgula fora do lugar é motivo de discussão. O mundo está precisando de mais paz, né, cara? De mais calma, de mais reflexão, né? De mais religião, né? Eu penso muito nisso. É, a família, né? A família mais unida, mais próxima, com mais diálogo, com tolerância, né? Que palavras lindas que você acabou de dizer. É, Isso está sendo essencial, vital para a vida das sem pessoas, não dúvida. é mesmo? É. E eu falo, como eu lido com adolescente, eles ainda estão no quarto do lado, só que eles vão embora. E o pai, eu passei por duas situações. Eu tenho uma filha de 36 e uma de 31. E quando elas eram adolescentes, eu dava 40 aulas por semana, eu quase não tinha tempo com elas. E quando eu vi, elas estavam formando, casando, indo embora. É, você tem netas, né? Eu fiquei com um hiato na minha consciência de, apesar de ser um bom pai, de ter mais contato, de ir mais na cama delas à noite, Dá um de dar um beijinho, beijinho, de ficar junto, um escutando os carinho. sonhos ali e tudo. E passou. Isso é tão importante, né? Demais da Contar uma conta. história, Nossa, ler um livro junto, deixar ela adormecer. tirar a ansiedade, tirar os medos, né? Exato. Aí Deus me deu a chance com uma filha novinha, que eu estou corrigindo tudo isso. Mas eles não terão essa chance. Quando eles olharem, o quarto do lado vai estar vazio. Novamente trouxemos a fé para o nosso assunto, hein? Exatamente. E ele vai estar voando o voo maior dele, para a vida dele. Antigamente, estudar na cidade grande era sair de Tupaciguara e vir para Uberlândia. Aham, Hoje, estudar em outra cidade é sair de Uberlândia e ir para o Canadá, ir para a Alemanha. exato. E eles vão. Aliás, eles foram feitos para isso, né? É, Preparados vai para bater isso, asa. para fazer a sua história, para fazer a sua vida, né? É. E os pais às vezes se emocionam quando a gente fala disso. E eles vão Júlio, embora. olha, eu poderia ficar aqui horas conversando com você Obrigado. e eu tenho certeza que o nosso público vai assistir alguns cortes nas redes sociais e também no Spotify você pode ouvir e no YouTube, o programa inteiro vai estar no YouTube. Mas antes eu queria destacar não só esse bilhete, esse recadinho que eu trouxe, que me trouxeram, né, lá Aham. de Araguari, que é da Caramela, da minha amiga Marisa. Esses bem casados que estão aqui é uma referência nacional de Araguari para o Brasil. Que isso. É Que algo legal. impressionante. Ela é uma ex-advogada e que descobriu esse dom da Que confeitaria e legal que hoje é ela é uma isso. referência. E quando eu pensei nisso, eu falei assim, bom, acho que depois do bate-papo a gente tem que um mimo, né? Como você falou, um Sim. agrado e tudo mais. E eu quero te presentear Oh, que legal. com Obrigado. a caramela, Muito obrigado. que no caso não é bem casado, é um bem-sucedido. Oh, obrigado. Você falou que ia dar o nome e obrigado, cara. Você Fico é um muito. bom-sucedido. Eu me sinto bem, um cara bem sucedido
de ter a condição de transmitir para os meus alunos, para os meus professores, para quem está comigo, um ideal de educação, um ideal de relacionamento. Eu sou extremamente humano. Não se fala isso, mas eu sou. Eu sinto isso pelo lado espírita. Mas você passa isso. E pelo lado de entender essa vida, que ela é muito rápida, muito breve, e que tudo aqui é ilusão. A gente não pode perder tempo com aquilo que não tem alma. Sonhar é importante. Demais da conta. Uma última mensagem para essa câmera aqui, por favor. A última mensagem que eu dou é que a gente tem que viver o hoje, né? Por isso que chama presente, né? O ontem já foi, o amanhã não sabemos se vamos chegar. Então, viver cada momento junto com os filhos, junto com a família, junto com quem você gosta, de você aproveitar ao máximo isso aí. Porque a gente não sabe, a vida não dá chance de ter ensaio, né? Os acontecimentos são todos ao vivo. Então, pensa nisso, você tratar e viver melhor, né? Quem sabe? Lindo. Júlio, muito obrigado. Eu que agradeço, de coração. Foi um barato. Obrigado. Gostei demais. Que bom. E eu espero que você também tenha gostado muito. Eu vou deixar você com uma reflexão de que jovem, você pode ser jovem, mas não fique muito tempo na juventude. Envelheça o mais rápido possível, porque ficar jovem para sempre te compromete. Nelson Rodrigues. Que legal. A você, muito obrigado pela audiência e até a próxima.